Vamos iniciar de novo, né? Vamos iniciar de novo, né? Continuar. Peraí. É, caiu. Acho que é 1 hora, né? O Instagram encerra. Não é isso, Gleice? Mas eu compartilhei, tá? E a gente continua. Estava falando que, assim, a gente escuta muito as pessoas falando, né, que, mas você já falou tantas vezes, se tivesse que fazer, eu tinha feito. Gente, não é assim. Às vezes, Deus tá fazendo com que a pessoa fale para poder receber ajuda. É uma forma de evitar com que ela faça. Então, ela fala com se aquele movimentar para ajudar, vai ajudar a salvar uma vida. Porque a pessoa não fala que vai tirar a própria vida se ela estiver bem. Quando a gente está bem, a gente não fala que vai tirar a vida da gente. Então, a partir do momento que a pessoa externou... A gente até finge que está bem. Oi? Finge, né, que tá bem. Às vezes a gente até finge que está bem, né? Pois é. Elis, você quer fazer algum comentário sobre... Na verdade, só também do ponto de vista espírita, né? Quando a Zinha falou a respeito da pessoa, que às vezes ela menciona a intenção de tirar a própria vida e o outro pensa que ela está blefando. Igual você falou, se a pessoa cogita isso, é porque não está 100%. E nós somos energia, nós somos vibração. A partir do momento que a gente cogita e a gente expõe isso, querendo ou não, a gente já começa a atrair companhias espirituais. Então, a potencialização daquele pensamento pode vir por sugestões mentais do plano espiritual. Então, assim, gente, não adianta achar que nós não recebemos informação do plano espiritual, porque a vida cotidiana da gente é assim. Quem nunca recebeu um insight de uma ideia? Quem nunca estava passando por um problema e, na verdade, de repente, veio a solução daquele problema? Quem nunca escutou uma voz interior ajudando em algum momento? Se o plano espiritual para nos ajudar existe também aqueles espíritos que ainda estão compadecendo no mal. Então, nós vivemos em dimensões diferentes. E a intuição nossa, as provocações mentais que são dadas, sugestões espirituais que nos são dadas pelo bem, mas são dadas pelo mal, dependendo daquele estado vibracional em que a gente se encontra. Então, quando a pessoa ela manifesta esse pensamento, ela manifesta essa fala, ela acaba companhias espirituais que podem ali instigar o ato, ainda que no fundo ela não queira. Então, nós temos que ficar muito atentos com aquilo que a gente fala e com o padrão de pensamento que a gente está tendo. Por isso que a gente precisa conscientizar e a gente falar assim, olha, eu estou pensando coisas que não estão legais. Eu preciso procurar ajuda. E a ajuda, ela vem da maneira que mais se conecta com a gente. Nós precisamos quebrar o preconceito e achar que a nossa vida é um padrão. Tem pessoas que se conectam com a psicologia, tem pessoas que se conectam na psiquiatria, tem pessoas que se conectam na terapia holística. São várias técnicas terapêuticas, tem técnicas energéticas. Então, tudo é de Deus. Deus coloca à nossa disposição instrumentos médicos, instrumentos terapêuticos, instrumentos psicológicos, instrumentos energéticos.
para nos ajudar. Só que nós precisamos também movimentar para poder buscar. Quando Jesus curava, ele perguntava: o que tu queres? Ele não sabia que o cego queria enxergar, que o paralítico queria andar e que o leproso queria ser curado pela lepra. É óbvio que ele sabia, até porque ele era Jesus, ele é Jesus. Mas ele perguntava: o que tu queres? E a partir do momento que a pessoa tomava posse da cura dela, ele falava: tua fé te curou. Então é um movimento nosso. É um movimento nosso. Nós precisamos movimentar. Nossa cabeça não está bem. Olha, eu estou pensando isso. Não, eu não pensava essas coisas. Por que agora eu estou pensando? O que está acontecendo comigo? Não entra no preconceito de quem procura psiquiatra é doido, de que a gente não tem que fazer terapia. Pelo amor de Deus, gente, nós não estamos na era. Nós estamos na era de buscar saúde mental. A mente, ela conduz o nosso corpo. Os antigos já falavam: mente sã, corpo são. Nós estamos vivendo num momento de um bombardeio de informações muito grande. A gente fica sabendo de tudo que acontece no mundo. Nós estamos aqui no Brasil, nós estamos sabendo do povo da África que está passando fome. Lá em Israel sendo bombardeado. É muita informação para a gente. É muita coisa, é muito sofrimento. É gente perto da gente passando fome, é gente violentada. Então, assim, nós precisamos buscar ajuda psicológica, energética, para que a gente fique bem. Ninguém ajuda ninguém se não estiver bem. Quando a gente entra no avião e que a primeira coisa que a aeromoça fala: olha, em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você, para depois colocar no outro. Olha, fulano, pegue uma pessoa da sua confiança. Pegue uma pessoa... Ô, fulano, olha, as minhas ideias não estão muito boas. Eu estou pensando isso, isso e isso. Me ajuda a ter clareza para ver o que eu posso fazer. Movimente, pelo amor de Deus. Por quê? Porque o pensamento, ele vai sendo conectado com esse plano espiritual. E chega um momento que a conturbação mental vai sendo tão grande e a simbiose do plano espiritual com a nossa mente é tão grande que a gente não tem força para sair sozinho. Aí mora o perigo, porque é a hora que encoraja e vai. Emmanuel fala para a gente que pensamento é vida. E a gente não pode pensar, gente, que é um caminho sem volta, não. É por isso, né, nós tivemos aqui hoje o depoimento da Zinha. Olha só como que se transformou, né? Como que hoje aqui está bem, ajudando mesmo. Então a gente tem que acreditar que a gente vai conseguir sair e vamos pedir ajuda mesmo. Gleice, você pode fazer, você quer fazer algum comentário? Primeiro, assim, parabenizar a Zinha, né? Tem um ano que a gente tem um relacionamento mais estreito, né? Acompanho ela também como terapeuta. E a mudança dela, né, a partir do autoconhecimento, que isso é muito importante, é muito bonito de se ver. E temos que parabenizá-la não só por essa mudança de padrão, porque existe uma questão também, gente, que é a questão do quê? Existe o autoextermínio direto e a pessoa se matando aos poucos todos os dias, indiretamente. Isso a gente pode trazer muito para o nosso meio mesmo, que não vai ter ali a coragem, ou se pode se dizer de coragem, não sei se é o termo correto de se dizer, mas para se fazer tal coisa, mas acaba deixando de fazer as pequenas coisas no dia a dia. E aí vai se anulando. E esse anular, ele também é um suicídio indireto. Então, a gente tem que entender que o autoconhecimento, ele traz o entendimento dos nossos limites. E um gatilho será sempre um gatilho. Você pode olhar para ele de uma nova forma, você pode ressignificar, mas ele não vai deixar de ser um gatilho. Então,
enquanto aquele gatilho, a gente tem que se cuidar uma vida inteira. Assim como a Zinha trouxe ali a oração da serenidade, como a questão dos alcoólicos, eles vão falar até o último dia, é só por hoje. É só por hoje. Assim, nós também devemos trazer, é só por hoje. Não achar que estamos bem o suficiente. Quem chega a essa situação, quem já tem ali o quadro, pode-se dizer, psicológico, genético, espiritual, que já tem essa tendência, então vai ter que se cuidar uma vida inteira. Temos que apoiar uma vida inteira. Então, porque a tendência, as pessoas elas se tornam mais propensas a uma queda por qualquer motivo, por qualquer situação, principalmente com questões mal resolvidas. Então, a gente nunca pode considerar que a gente é bom o suficiente, que a gente aguenta tudo o suficiente. Então, a gente tem que buscar a ajuda, o apoio, o cuidado todos os dias, um pouquinho todos os dias, um pouquinho. Então, assim, hoje a Zinha, né, ela participa de grupos terapêuticos, a qual eu sou a facilitadora, participo de grupos de estudos, faz terapia com psicólogo, participa de outras questões. Então, assim, não é simplesmente só por ela, deu ali na mente dela, né? Vou sair, pronto, acabou. Não, existe um apoio por detrás de tudo isso. Então, e acima de tudo, vir e falar abertamente, né? Expor a sua própria vida, os seus medos, as suas experiências. Então, assim, é uma pessoa que merece literalmente todos os nossos aplausos mesmo por se tornar a protagonista da sua história e hoje podendo influenciar outras pessoas, né? Sendo aí um grande exemplo. É verdade. Obrigada, Tazinha, novamente. Gente, a Núbia comentou assim, ó, os medicamentos equilibram a química do cérebro. Devemos afastar o preconceito em se tratar com psiquiatra. Com certeza, gente. O medicamento, ele tá ali para ajudar. Ele prescrito por um médico, ele tá ali só para ajudar a gente. A gente tem que tirar isso da cabeça, o preconceito, e falar que o medicamento faz mal. Se Jesus possibilitou que eles existissem, se a espiritualidade intui, né, para que exista, se a ciência está aí para colaborar com isso tudo, porque a gente é a favor da ciência, a gente tem que andar conforme a ciência, né? Então, por que ter preconceito com medicamento? As pessoas podem tomar medicamento e levar a vida normal, a gente tem que parar com isso. O medicamento é para isso, é para funcionar isso, para nos trazer equilíbrio. Eu, por exemplo, tomo medicamento todos os dias. E há muito tempo. Faço tratamento psiquiátrico. E assim, enquanto for prescrito, eu vou tomar. Não pretendo parar, porque eu tenho que buscar ficar bem, né? E a gente vai, é uma busca constante, diária, e ajusta a dosagem aqui, outra ali, mas o acompanhamento tem que ser contínuo, né? E a gente tem que utilizar desses métodos. Então, agora, Gleicia, nós queremos saber, né, de você como terapeuta integrativa e também espírita, né, porque eu acho que a abordagem vai sempre interagir, como que o autocuidado ele pode nos auxiliar na saúde mental. Bem, então, né, vamos lá. Eu sou Gleicia Reis, moradora aqui de Belo Horizonte, trabalho, né, o meu público-alvo são mulheres, há mais de 10 anos, com o autocuidado. E dentro deste trabalho, que no princípio foi muito voltado para a área da estética, eu vinha observar, e aí eu comecei muito na fase do emagrecimento, trabalhar com mulheres com emagrecimento através de massagem, auriculoterapia, que cada uma trazia uma história. E que aí um protocolo não era o mesmo para todas as mulheres, que cada uma ela tinha um sobrepeso por conta da história que carregava. Então, ou seja, dando um exemplo, eu tinha uma cliente que ela engordou mais de 30 quilos por conta da gestação. Eu tinha uma outra cliente que engordou mais de 20 quilos porque perdeu o filho muito jovem. Então, cada uma trazia uma história
diferente. E isso me fez ter um outro olhar sobre o que eu estava tratando. Eu não estava tratando a gordura, eu estava tratando o emocional. Então, eu transformei os meus atendimentos num acolhimento. O que eu trabalhava muito com a auriculoterapia, quem conhece, é muito rápido a aplicação de auriculoterapia, mas os meus atendimentos levavam 1 hora. Porque eu proporcionava um espaço para aquela mulher fazer o quê? Desabafar. Para aquela mulher sentir-se acolhida. E aí foi onde eu comecei os meus estudos em função de diversas formas para me tornar terapeuta integrativa além da estética. Então, eu fiz curso mais e mais curso de auriculoterapia, curso de medicina chinesa, curso de hipnoterapia, reiki e outras ferramentas para poder auxiliar essa mulher que chegava para mim. E aí, o que vale a gente entender? Eu trouxe hoje alguns dados para a gente entender qual que é o cenário que a pessoa pode estar vivendo para tentar ou pensar num ato tão, como é que a gente pode dizer, como a Elisângela falou, como a Zinha falou, acabar não com a vida, mas sim com a dor. De onde que vem essa dor que ela está passando? De onde que vem esse sofrimento? Então, primeiro, tem um dado da Organização Mundial da Saúde, que foi de 2023, final de 2023, que fala que 5,8% da população está em estado depressivo. É um começo. A gente precisa entender um pouco também que existe um caminho até a pessoa pensar num ato desse. E que se a gente entender um pouco esse caminho, a gente como cidadão, eu como terapeuta, como mulheres do meio, ou seja, a gente pode tentar ajudar essa pessoa. Então, 11 milhões de pessoas hoje sofrem de um estado depressivo, seja ele em qual nível for. E isso é mais propenso às nós mulheres, que é 2 vezes maior do que os homens. Por quê? Porque nós, mulheres, nós somos o quê? Emocionais, gente. Mais emocionais ainda, né? Hoje os homens também estão se abrindo aí também essa questão para falar do seu campo emocional. Mas nós, como mulheres, temos os hormônios, a flor da pele, né? A carga de trabalho, as infinitas... aonde nós temos que estar, isso nos deixa sobrecarregada. Então, a gente tem que olhar para uma outra mulher com um olhar mais empático, com um olhar mais amistoso, diante de toda dificuldade. E muitas das vezes, nós somos as primeiras a criticar a outra. Ao invés de apoiar, onde que fica o juntos somos mais fortes, só no papel? Como que nós vamos literalmente caminhar juntas? É apoiando. Né? Semana passada, não lembro, ou foi essa semana, eu vi uma frase tão bonita que vale uma reflexão. Quando eu ajudo, o protagonismo fica comigo, porque quem ajudou? Eu. Mas quando eu apoio, o protagonismo ele fica com quem toma atitude. Então, nem sempre as pessoas querem dar o protagonismo para o outro. Então, a gente tem que deixar a outra fazer a própria história. E se começarmos a sermos não ajudadores, e sim apoiadores. E aí, quais são esses ambientes que têm oprimido tanto a população? E aí, fazendo umas pesquisas, algumas anotações, no própria vivência de consultório também, temos um dado que é alarmante. De 15 a 29 anos, é um índice jovem, que as pessoas estão entrando num estado depressivo muito grande. E aí pensando nessa possibilidade de autoextermínio para acabar com essa dor. Olha, você vê, de 15 a 29 anos. São muito jovens. Há 10 anos atrás, 15 anos, agora não me lembro. Eu participei de um seminário para jovens espíritas. Na sala que eu estava, tinha 30 jovens. 5
5 jovens espíritas já tinham pensado na possibilidade de suicídio. Isso é um número muito alarmante. 5 para 30 é muito grande, é mais de 10%. Então, ou seja, que ambiente que essas pessoas estão vivendo? Se a gente entender que ambiente que elas estão vivendo, o que a gente pode fazer para melhorar este ambiente? Para apoiar. Porque se a gente não souber como apoiar, a gente vai fazer o quê? A gente precisa entender também como apoiar, o que fazer, que é um cuidado muito importante que a gente precisa prestar atenção. Então, eu trouxe aqui 5 motivos que podem levar esse jovem a ter, alguém está falando, né? Juslaine, um adolescente de 13 anos na escola do Miguel suicidou no... lá, já caiu, já era 15, agora já é 13, ou seja, mais alarmante ainda. Então, ó, primeiro nós temos, quais são os problemas que podem levar isso? Pressão acadêmica e profissional. Eu atendi uma psiquiatra esse ano, ela falou que a maioria dos pacientes dela procuram ela por questão o quê? Profissional. A pressão profissional está levando as pessoas a terem o quê? Uma dor muito grande. E aí nós vamos para o segundo. Problemas de relacionamento. Ou seja, o trabalho está em primeiro lugar. Hoje nós temos aí se falando muito, e a Núbia, né, que está aí participando, sobre a síndrome de burnout. Burnout. Então, isso aí é real. É muito real, é verídico. O quanto as pessoas estão adoecendo por conta do ambiente de trabalho. Então, nós, como companheiros de trabalho, o que nós podemos fazer para melhorar este ambiente? Então, a gente tem que começar a fazer coisas reais para apoiar as pessoas. Porque na teoria, gente, tudo fica muito lindo, tudo fica muito prático. Mas a realidade, ela é outra. Ela é completamente diferente. Então, nós temos que ter ações. Literalmente, sair da nossa zona de conforto e ir para o campo da ação para fazer a diferença no mundo. Para fazer a diferença para que as pessoas se sintam acolhidas ao nosso redor. O que eu, Gleicia, hoje faço para aquela pessoa que eu nem sei o que passa na cabeça dela, possa se sentir acolhida ao estar na minha presença? O que eu posso fazer quanto profissional para aquela mulher que teve uma dificuldade muito grande para chegar para se cuidar, que o financeiro é o último, gente. E aí foi onde eu comecei a fazer as minhas pesquisas. Por que as mulheres têm dificuldade de se cuidarem? Porque não se acham dignas e merecedoras de se cuidarem. É muito triste ouvir isso. Quantas que já chegaram na minha sala e falaram assim: nossa, eu tive que fazer uma reprogramação mental para eu conseguir chegar aqui. Aí eu falei assim, por quê? Porque é questão financeira? Não. É porque eu falei assim, nossa, é muito para mim. Será que eu mereço? Será que aquele ambiente é propício para mim? Eu trabalho em uma área aqui em Belo Horizonte, uma área nobre. Será que eu vou ser bem tratada? O dia que eu escutei isso, mas me doeu tão forte no meu coração. Será que vão me tratar bem quando eu chegar lá? Será que vão olhar para mim e achar que eu mereço estar ali? Olha só a dificuldade que é para se cuidar. Então, assim, é um caminho doloroso que no bastidores que a gente não tem noção. Como falamos desde o início, não tem cara. Semana passada eu atendi com hipnoterapia uma cliente e aí ela falou o sofrimento que ela tem para executar as coisas dela. Chegar ao nível de a equipe de trabalho reunir para conversar com a chefe para não tratar ela do jeito que tratava, porque ela não conseguia se posicionar. Então, ou seja, mais uma vez, eu como profissional, eu como cidadã, eu como amiga,
o que eu estou fazendo na prática para acolher uma pessoa que está neste nível. Ou simplesmente eu não sei os pensamentos do outro. Muitas das vezes o outro vai estar sorrindo para mim. Mas o que eu posso fazer no meu dia a dia para acolher esta pessoa? A minha atitude, ela reverbera de uma forma gigantesca no outro. Se a pessoa tem uma questão de abandono e de rejeição, qualquer coisa que eu fazer pode prejudicar aquela pessoa. Então, quando eu acordar todos os dias, qual é o meu melhor de hoje que eu vou dar para o outro? Independente de qual seja. Qual que é a minha postura hoje que eu devo fazer para o outro se sentir melhor? Então, aí nós temos problema de relacionamento, uso excessivo de redes sociais. Gente, a comparação, esse meio aqui, ó, ele não coloca 5 minutos do que é o dia real de uma pessoa. Se a gente pegar ali os stories, agora é 1 minuto, né? Mas antes era só 15 segundos um stories. Então, se eu olho a vida do outro, e aí eu me comparo com a vida do outro e falo assim, nossa, mas tem uma vida tão perfeita. Tem uma vida tão perfeita. E aí começa a olhar para a sua vida e falar assim, minha vida é muito ruim. Minha vida não vale nada. Então, assim, nós também, como consumidora de rede social, temos que ter a consciência do que a gente está colocando na rede. Temos que ter consciência de como que nós estamos influenciando o outro. Né? Tem a frase que muda, tá muito no Instagram, aquela questão, né? Pessoas que você nem imagina são influenciadas por você. Mas que realmente eu seja uma influência positiva, não uma desinfluência. Então, ou seja, eu tenho que trazer o meu papel real. Eu posso fazer alguma coisa e como que eu vou fazer? Gente, são pequenas atitudes. Porque isso está relacionado ao cuidado, ao autocuidado. Quando eu me cuido, eu posso ser uma referência positiva. Quando eu demonstro também as minhas vulnerabilidades, eu posso mostrar para o outro, como a Milena mesmo, ela falou, eu tomo meu medicamento. Eu faço a minha terapia. Então, ou seja, eu vou ao psiquiatra, ela mostrou para nós uma vulnerabilidade dela. Isso quer dizer fraqueza? Não, ela quer dizer que ela é uma pessoa tão normal quanto qualquer um de nós. Todos nós temos as nossas questões mais íntimas. Então, ou seja, as nossas questões podem influenciar o outro de dizer assim, nossa, ela é normal. Ela também passa o que eu passo aqui. Se ela consegue, eu também posso conseguir. Se ela tem essa coragem, eu também posso conseguir. E aí a gente vai para lá, para o quarto, que é a incerteza econômica. Ou seja, o financeiro. A pessoa está ali, às vezes entra em dívidas e em vários outros campos. Então, assim, e eu já presenciei, não, deixa eu ver. Como é que eu posso expressar? Eu já tive 3 ambientes em que de suicídio, em que o primeiro foi leis trabalhistas. Eu trabalhava dentro do Tribunal Regional do Trabalho. Quando eu chego de manhã, aí tinha notícia que a mulher se suicidou por conta da questão trabalhista, olha lá, o que é o primeiro ranking. Uma outra situação por conta de relacionamento, uma outra situação por conta de falência. Então, ou seja, cada um de nós temos que nos cuidarmos, temos que cuidar ali do nosso ambiente, cuidar do outro que está do nosso lado, para que possamos realmente ser uma unidade, ser uma comunidade, ser uma sociedade, né? Fazer valer essa oportunidade gigantesca que nós temos aqui, enquanto espírita, que nós acreditamos na reencarnação, fazer valer a nossa passagem nessa terra. Às vezes a pessoa fala assim, a vida é muito curta. Não é curta, gente. A vida, ela não é curta. Eu vou pegar um parâmetro. Hoje vou fazer 40 anos. Digamos que eu
vai desencarnar com 80 anos. Então, eu tenho mais 40 anos pela frente. É muita coisa. Mas o que eu vou fazer ao longo desses 40 anos? E para quem está em sofrimento, aí que a vida é menos curta ainda, porque o tempo parece que ele aumenta. A nossa perspectiva, o nosso olhar. Então, assim, pequenos cuidados no nosso dia a dia, ele faz uma diferença gigantesca. Aí, questões de identidade e pressão social também. Mais uma vez, é o nosso papel enquanto sociedade. Aí, só que quando eu falo assim, a sociedade fica muito amplo. E aí teve um dia, eu estava conversando com uma cliente, ela falou assim, porque a sociedade é isso e aquilo outro. Eu falei assim, então tá, vamos dizer que quem é a sua sociedade? Porque a sociedade ela é muito gigante, né? Então, quando a pessoa fala sociedade, ela está falando ali, no meio em que ela vive. A sociedade pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um amigo, pode ser um marido, pode ser um irmão, pode ser um colega de trabalho. Essa é que é a real sociedade que nós convivemos. É essa sociedade que nos faz mal. Não é a sociedade que mora não sei quantos quilômetros de mim que me prejudica pela sua opinião, não. Ela nem me conhece, eu nem conheço ela. Não vai fazer diferença na minha vida. Vai fazer diferença é a sociedade que convive comigo. É aquele companheiro tarefeiro que me persegue. É aquela colega de trabalho que nada tá bom para ela. É o pai ou a mãe que tem uma cobrança excessiva na criança. É o marido, é o irmão. Essa é a real sociedade que faz mal ao ser humano. Então, que sociedade que nós estamos proporcionando para as pessoas que nos conhecem? Qual que é o meu papel como amiga da Elisângela, como amiga da Milena, como amiga terapeuta da Zinha? Qual que é o meu papel, Gleice, e você aí do outro lado? Qual que é o seu papel diante da sociedade que está no seu meio? Como que você está cuidando das suas relações? Porque nós viemos reencarnar para quê? Para conviver. E é nessa convivência é que existe o grande aprendizado da sobrevivência da nossa evolução. Sem convivência não existe evolução. Sem a experimentação de todas as situações, não existe a evolução. Só que Deus é tão misericordioso que Ele nos proporciona a passar por cada situação e por cada tipo de convivência por tempos diferentes. Em uma época eu venho, eu curo ali, eu sano uma situação. Em uma outra época eu venho, eu vou curar um outro tipo de situação, eu vou enfrentar o outro tipo de desafio. Só que hoje, para nós, está muito claro que o grande desafio, na maioria das pessoas, está sendo de conviver com ela mesma. Em ser amada e em amar. Porque no final de tudo, gente, as pessoas procuram ser amadas, as pessoas procuram serem aceitas, elas querem ser acolhidas. No final, tudo é amor. Nós queremos amar. Todos nós queremos ser amados. E é em nome dessa busca e é em nome desse desejo que a gente começa a tomar todas as escolhas na nossa vida. Então, e aí, acho que já deu meus 20 minutos. Eu tô tão vidrada aqui que eu não tive coragem de te interromper, não. Só terminar. Vai pro final aí, porque deu. E aí, assim, existem alguns perfis de pessoas que também estão propensas a isso. Que aí, quando a gente identifica, como é que a gente pode apoiar também? Então, nós temos os perfeccionistas, que é um perigo. Nós temos aquela pessoa que quer dar 100% em tudo. Que precisa de validação em tudo. Nós temos os introvertidos também. A gente tem que distinguir o que é timidez e o que não é. Tem situação da pessoa que ela não é tímida. E o que está acontecendo que ela está causando isso
dentro delas. Então, são alguns perfis que, se a gente começar a prestar atenção, a gente pode apoiar. Tem os ansiosos, que tá aí, né, bombando, a ansiedade. Aí, né, o medo do futuro e tudo. Então, nós temos os sensíveis às críticas sociais. Então, esses perfis, eles são um alerta para nós, em como que nós podemos apoiar. Então, ou seja, um outro dado que é importante a gente entender também, como que é o ambiente que essas pessoas vivem? O que leva as pessoas a serem assim? Então, nós temos aí, ó, expectativas excessivas altas dos pais. Isso pode causar um grande transtorno neste adulto, neste adolescente. Negligência da rejeição social. Aquela pessoa que não é aceita no seu meio. E aí começa a ter que fazer das tripas ao coração tudo que vai contra a sua essência, vai contra a sua crença, para ser aceita num ambiente que nem é para ela. E aí nós temos falta de validação emocional. Aquela pessoa que ela não confia em si própria. Ela não acredita em si. E aí tudo ela precisa de alguém para dar o aval. Ela precisa de alguém ali para dar um aval. Nós temos os ambientes altamente estressantes, aí tem escola, tem o ambiente profissional, temos as críticas excessivas e o abuso emocional, né? Como eles não tem só o abuso físico, tem todo aquele abuso psicológico. Então, esses são algumas características de pessoas que têm um pouco dessa, que pode ter essa tendência. E o que a gente deve fazer? Gente, atividade física para extravasar a nossa energia, para extravasar os hormônios. Nós temos grupos, seja ele religioso, terapêutico, nós temos meditação, nós temos diversos tipos de terapia, seja ela cognitiva, holística, energética. Então, ou seja, o cuidado diário, eu coloquei um post no meu Instagram, ele está atingindo quase 470 mil visualizações, mais de quase 10 mil curtidas. Sobre o quê? O cabelo. A mulher, quando ela está sem energia, ela começa a prender o cabelo. Mas qual que é o contexto? O contexto é que aquela mulher está tão sobrecarregada que ela vai deixando de fazer as poucas coisas no dia a dia. Então, tudo começa de pequenas coisas. É um cabelo que vai deixando de lado. É uma unha que vai deixando de lado. É uma roupa que vai deixando de lado. É o peso que vai aumentando. São pequenas coisinhas que vai modificando a nossa energia. Eu fiz uma live com um grande amigo meu, que ele é especialista em psicologia positiva, e a gente fala assim, gente, tudo começa por dentro, tudo, né? A mudança, ela tem que vir de dentro. Mas dependendo da pessoa, o nível dela tá tão alto que ela não tem essa força de começar do interior. E aí ela precisa começar a fazer coisas pequenas no seu dia a dia para ter essa força. Ou seja, eu tenho que ter a confiança para fazer as minhas coisas. Mas se isso não vem de dentro, o que pode me gerar confiança? O conhecimento pode me gerar confiança. A minha apresentação ali, física mesmo, né? O meu visual, ele pode me gerar confiança. Então, ou seja, o que eu posso fazer de fora para reforçar e para potencializar, para eu conseguir começar a me enxergar por dentro. Então, ou seja, hoje o autocuidado não é artigo de luxo, é artigo de saúde. Eu tenho que olhar para mim, para as minhas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Eu tenho que buscar a minha espiritualização. A gente está participando de um grupo, né, que a Zinha está, e chama Imersão, Renovação e Abundância. São 3 meses de 12 encontros. E aí nós temos oração de manhã, todos os dias.
E aí nós temos pequenas atividades ao longo do dia para trazer essa consciência da necessidade espiritual que nós temos. E essa forma de grupo se transformar em uma egrégora, em uma unidade, ou seja, estar em um ambiente em que um apoia o outro, gerar ali aquela energia de apoio. Então, ou seja, o convite é para fazer cada um de nós um pouquinho. Gente, eu vou pedir licença que eu vou ter que sair, que meu menino tá tendo uma crise de dor de cabeça, eu vou ali socorrer ele, viu? Você encerra aí, né, Milena? Beijo. Ó, um beijo, viu? Zinha, então, você tem algum comentário a fazer sobre o que a Gleice falou pra gente? Muito obrigada, tá, Gleice? Aprendi muito com você. Fiquei aqui. Obrigada. Tá desligado o microfone. Eu venho assim com muita gratidão mesmo, né? Eu vim bastante assustada, porque como eu coloquei o post no meu Face, no meu status, né? Alguns familiares perceberam e aí entraram, mas estou muito grata a mim e a todos aqueles que me ajudaram. Deus colocou uma anja na minha vida, que ela é uma gracinha, ela é como se fosse uma mãe para mim, apesar de ter menos da metade da minha idade, um amor de pessoa, e está sempre me apoiando, né? E aí chega a Gleicia, toda uma equipe espiritual me apoiando, com toda uma equipe aqui dando apoio, com muito carinho. Aí para onde eu fui também, vocês com muito carinho. E eu só posso ser grata mesmo. E dizer que não é fácil, mas é possível. É viver um dia de cada vez nessa busca da gente se melhorar mesmo. Gente, muito obrigada novamente pela participação de vocês, pela participação de todos aqui, né, que nos assistiram. A live vai ficar gravada, né, 2 etapas, a parte 1 e a parte 2. Então, assim, se quiserem compartilhar com alguém também, para que mais pessoas assistam, né, e assimilem esse conteúdo, recebam esse conforto e que a gente tenha mais responsabilidade mesmo, né? Porque como a Gleice falou, que sociedade nós somos para os outros? A gente precisa também entender a nossa responsabilidade nisso tudo. E nesse momento, convido vocês a fecharem os olhos. Vamos agradecer a presença de Jesus, da espiritualidade amiga, que esteve aqui conosco esse tempo todo. Pedimos que a energia do amor do Cristo invada nesse momento o coração de cada um. Vamos intencionar essa energia para todos aqueles que a gente sabe que precisa, que pensam em suicídio, que necessitam de conforto. Que o amor do Cristo invada cada um desses corações. Fica conosco, Senhor, hoje, na nossa casa e sempre. Te agradecemos pela oportunidade e pedimos autorização para encerrar a nossa live. Que assim seja. Graças a Deus. Beijo, gente. Boa noite. Obrigada pelo convite. Tchau, gente, todo mundo que participou. Boa noite. Muito obrigada pelo carinho. Fiquei muito feliz. Obrigada a vocês, gente. Beijo. Beijo.